Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, tudo bem? Eu venho aqui mais uma vez para bater um papinho com vocês sobre algo maravilhoso que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos passos e não nos deixa tropeçar. Enquanto estivermos aqui, mergulhados nessa palavra, daremos na luz e dificilmente vamos tropeçar. O Senhor abre os nossos olhos e abre os nossos caminhos. E outra coisa maravilhosa, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo novo, diferente, para edificar o nosso coração, nos ensinar, exortar e nos aconselhar, não é? Da forma que muitas vezes a gente tem que proceder. Eu queria falar com vocês sobre a história de José. Eu sei que muitas pessoas conhecem. José, aquele que foi vendido pelos irmãos, preso injustamente. Passou por muitas provações o José. E só que hoje o foco, o objetivo que eu queria falar com vocês não é sobre José, é sobre Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 45, versículo 25, conta já a parte que o José, ele já tinha se tornado governador do Egito e já tinha se revelado para os seus irmãos. E a ânsia de José era saber se o pai estava vivo e ver o pai. Aí lá no versículo 25 da palavra de Deus diz assim, Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Aqui, meus irmãos, o que podemos extrair dessa palavra? Que o nosso Deus é um Deus que resgata sonhos. Para Jacó, José já tinha morrido. E pelo que a palavra diz, Jacó nunca se recuperou disso. Jacó vivia os dias dele triste, porque na cabeça dele, o filho dele tinha morrido. Ele nunca mais veria o filho dele. E olha quantas coisas, nosso Deus, ele age no secreto, ele age no oculto. Muitas vezes a gente acha que uma certa situação já é ponto final, já é morte, já é irreversível. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus que trabalha no secreto. Muitas vezes a gente acha que nada está acontecendo e o Senhor está agindo. E de repente, num belo dia, eu tenho certeza que Jacó acordou nesse dia como se fosse mais um dia comum, sem nem imaginar o que esperava, sem nem imaginar o que iria acontecer com ele. E de repente os filhos voltam, o cenário da situação ali, era caótica. O Egito, todos os lugares ali estavam passando fome, estava precário. Os filhos de Jacó tinham ido até o Egito para comprar alimentos porque a nação estava passando por uma situação difícil. O quadro da nação era de desgraça, era de fome, era de escassez. E de repente, o Senhor vem com uma notícia para Jacó. O Senhor tira aquele sonho dele da gaveta e revive. Olha como diz a palavra de Deus. Quando ele ouviu a notícia, o coração dele quase parou. Não podia acreditar neles. Mas aí depois de tudo que eles contaram, aí sim, a ficha dele caiu, como a gente diz. E o seu espírito reviveu. Olha que coisa linda. Nosso Deus é um Deus que revive o nosso espírito. É um Deus que renasce sentimentos, renasce sonhos no nosso coração, realiza sonhos. Como não amar um Deus desse? Como não sentir segurança sendo cuidado por um Deus desse? Por um pai, realmente um pai. E o que me chamou a atenção também agora, que lendo agora eu percebi, que durante toda o capítulo, a Bíblia fala que
se refere a Jacó como Jacó. Aí depois que acaba a palavra aqui, seu espírito reviveu, no próximo versículo a Bíblia fala assim: e Israel disse, basta, o meu filho José ainda está vivo, eu irei vê-lo antes que eu morra. Aí de Jacó já mudou para Israel. Quando Deus muda o nome, é quando Deus muda a história, quando Deus dá uma nova história, quando Deus dá uma nova oportunidade, assim como Deus fez lá no comecinho da história de Jacó, mudando o nome dele para Israel, é quando Deus estava tirando ele daquela situação de enganador e mudou o nome dele para Israel, que aí dali em diante ele caminharia com o Senhor e faria coisas tremendas através da vida de Jacó, que depois disso a Bíblia se refere a ele como Israel. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Deus entra numa situação, ele muda aquela história, ele muda o nome. O que é o nome de uma pessoa? É a identidade dela. É como você chama alguém, como você se refere a alguém, é o nome dela, é o que ela tem. O que ela tem de precioso é o nome dela. Então Deus vai no precioso. Deus muda lá direto na raiz. E nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Olha, Jacó, se eu não me engano, ele tinha 130 e poucos anos. Eu estava velho, cansado, provavelmente já achando que nada mais aconteceria de extraordinário na vida dele. Nada mais aconteceria que trouxesse alegria para ele. Mas até o último minuto, o nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus que renasce, que revive situações. Como não amar e como não querer a cada dia mais conhecer um Deus tão maravilhoso, tão poderoso e que nos ama dessa forma. O José era um filho muito especial para Jacó. José era o filho da mulher que ele mais amava. E durante todo aquele cenário daquela tragédia, Jacó não tinha mais esperança e Jacó não tinha mais ânimo de viver. Exatamente isso, não tinha mais ânimo. E olha como Deus vem. Como Deus vem e renasce. Renasce os sonhos, renasce o ânimo, renasce a força, renasce a coragem. Nos dá ânimo e força para continuar. Então, meus queridos, que você fique com essa palavra. Assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, assim como Deus renasceu o ânimo, o espírito reviveu, deu nova vida. Reviver é dar nova vida. O Senhor deu nova vida para Jacó, lembrando ele de que ele não era mais Jacó, de que ele era Israel. Aquele que Deus está com ele todo momento. A partir do momento que ele deu para ele o nome de Israel, o Senhor quis dizer assim que estaria com ele. E sim, Deus está em todos os momentos. Não importa a sua idade. Nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Que você fique com essa palavra, que você fique com esse ânimo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E medite na palavra de Deus. Medite. Leia lá Gênesis 45. Medite, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.